Voltamos, Retrato Falado aqui, trazendo o André com a gente. André Marques está aqui com a gente, ele é da família Borer também. E ele fala muito das águas, é da GEVAP e é também do Comitê das Bacias. Ô André, você foi com muita justiça, pela tua expertise, pelo teu conhecimento, você foi autor do roteiro de um documentário que está sendo apresentado pelo Luau, eu falei aqui no início do programa, um documentário que fala sobre as águas. Eles fizeram um trabalho com mais de 8 expedições, foram feitas aqui nos municípios, começando na bacia lá de cima, né, no maciço da Caledônia, e terminando lá em Atafona, percorrendo isso tudo, fazendo a trajetória do Rio dos Rios. Ficou um documentário muito bom, com base nele. Esse documentário está sendo repetido nas escolas e tal, para tentar ajudar a formar consciência. Eu queria que você falasse um pouquinho desse documentário, como foi, a ideia, como é que aconteceu e quais são os incentivos que a gente possa ter no sentido de realmente continuar esse trabalho, dando continuidade a essas ideias, porque eu acho que isso, a UOL TV participou também desse empreendimento, eu acho que isso é importante. Não basta falar, não basta ficar no discurso, não basta reclamar, tem que partir para a ação. E isso tudo começa na gestão. Você falou que a gestão é importante, mas a gestão só vai se concretizar com a educação. Por exemplo, a educação do eleitor em votar, escolhendo um dirigente que se comprometa com esse assunto, que é fundamental para a manutenção da vida humana, não é isso? É isso aí. Com relação a esse trabalho, professor, foi um trabalho muito prazeroso e a gente precisa destacar institucionalmente quem foram os responsáveis por esse trabalho. Institucionalmente, os responsáveis por esse trabalho foi o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios e foi a Luol TV. Sem o envolvimento institucional dessas duas instituições, envolvimento que eu digo de fato, querer fazer sem a TV e sem o Comitê de Bacia Hidrográfica, isso não aconteceria. E qual era o objetivo desse trabalho? O objetivo é o seguinte: como você já falou e eu concordo, não vai haver mudança em nada na nossa sociedade se não tiver educação. A gente precisa de investir em educação, né? E começou tudo com uma conversa com a Maria Janaína Botelho, na qual eu virei para ela e falei: Janaína, se a gente for ali para a calçada, eu estava no escritório lá do comitê na ocasião, se a gente for ali para a calçada, na beira do Paraíba, na beira do Rio Bengalas, e perguntar para qualquer um que estiver passando, você sabe aonde a água desse rio, por onde ela passa até encontrar o mar? 100% das pessoas não sabem. Ou seja, a temática da água ela é fundamental para a nossa sobrevivência, mas a gente só vai conseguir defender alguma coisa, a gente só vai defender o que a gente conhece. Então, se a gente não conhece a nossa bacia hidrográfica, a gente não vai se preocupar com o estado dos nossos rios. Então, a gente precisa de entender como é o caminho da água daqui de Friburgo até chegar com o mar. Qual é o caminho que essa água faz, quais são as relações que essa água tem com a história, as relações que essa água tem com a ocupação humana, as relações que essa água tem com o desenvolvimento econômico, geração de emprego, né? Todos esses aspectos precisam estar envolvidos dentro desse documento, dentro desse filme, para a gente abordar de maneira mais ampla possível esse aspecto que existe da integração da bacia hidrográfica, porque a gente está muito disciplinado a pensar nas divisas políticas do nosso território. Até aqui é Friburgo, daqui para lá é Bom Jardim. Eu tenho que me virar daqui para cima porque eu sou de Friburgo. O cara de Bom Jardim, eu tenho que me virar daqui para baixo porque eu sou de Bom Jardim. Quando, na verdade, quando a gente fala de gestão de território, o território não tem uma linha política. O território tem as suas linhas geográficas, as suas linhas naturais, os seus cursos de rio e as suas serras. Então, a gente precisa de desenvolver essa visão do território e não das divisas políticas. Essa foi uma das mensagens que a gente queria trazer no filme, né, de que a questão a bacia hidrográfica é a bacia em que nós vivemos e nós é que somos responsáveis para melhorar o estado dela, piorar, né, ou recuperar. Somos nós que vivemos na bacia. Não vai vir
investimento de lá de longe. Não, nós é que temos que começar mudando o nosso comportamento, começar mudando nossa relação, começar mudando como é que nós vemos a nossa bacia hidrográfica. E aí nesse aspecto entrou a mensagem da integração, mostrar a bacia hidrográfica para quem mora na bacia, porque quem é Friburgo não conhece os outros municípios não conhecem Friburgo, então de apresentar o território a quem vive nele. E aí, essa foi a ideia original de apresentar esse território da bacia hidrográfica para quem vive nele, né? E a gente acabou produzindo um material que eu acho muito bom para ser trabalhado dentro das escolas, né? Porque envolve diversos aspectos econômicos, ambientais, pode ser trabalhado na biologia, pode ser trabalhado na geografia, pode ser trabalhado no português, pode ser trabalhado na história, né? Dentro do currículo formal das escolas públicas e privadas da região. Então, a gente, além da gente apresentar a bacia para quem mora na região, eu acho que a gente proporcionou, o Comitê de Bacia Hidrográfica e a TV Luol proporcionou um instrumento muito bom mesmo para ser utilizado em todas as escolas da região hidrográfica do Rio dos Rios. E eu acho que isso tem que ser divulgado e esses professores, os diretores, eles precisam tomar conhecimento desse documento, que é esse filme documentário, e que pode ser de muita serventia dentro da sala. Vocês percorreram 10 municípios em 2017? Na verdade, as excursões a gente realizou, foram 10 expedições programadas, né? E no final dessas 10 expedições programadas, a gente ainda viu necessidade de mais 3 expedições. Ou seja, ao todo nós realizamos 13 expedições em toda a bacia hidrográfica, percorrendo todos os municípios que pertencem a essa bacia hidrográfica do Rio dos Rios, que são 12 municípios, né? Depois desses 12 municípios, a água sai da região hidrográfica do Rio dos Rios e pega a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul até encontrar o mar, e aí a gente também percorreu mais 2 municípios, que seria Campos e São João da Barra. Os municípios da nossa região são Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo, Trajano de Moraes, Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Itaucara e São Fidélis. Olha, André, qual é a mensagem de epílogo do filme? Qual é a mensagem final do filme? O que ele deixa marcado dentro da sociedade? Eu acho que a mensagem é que nós somos responsáveis pelas nossas águas. Nós, no sentido sociedade. Não o professor Alexandre. Aí fica muito capilarizado. É mais difícil, esse exercício é mais difícil, mas eu acho que a mensagem é que nós é que somos responsáveis pelas nossas águas, nós enquanto sociedade, e as nossas águas refletem como nós nos relacionamos com ela. Essa é a mensagem. Se a água está ruim, se a gente não está gostando de ver o rio como a gente está, é porque a nossa sociedade trata ele dessa maneira. O André, você falou, da professora lhe perguntou, e você estava falando dos grandes responsáveis das instituições que se prontificaram, partiram para resolver o problema. Mas nós temos que parabenizar o seu trabalho e o da professora Janaína, porque o seu trabalho, a sua competência e a disposição que a Janaína tem também foram fundamentais para que o trabalho pudesse ser realizado. Eu vejo dentro da sua formação, você é graduado em medicina veterinária, você é doutor em ecologia e recursos naturais e também mestre em biociências e biotecnologia. Nesse trajetória que vocês fizeram, o Rio Paraíba, no caso lá onde atinge o Rio Paraíba, ainda se encontra muitos peixes, que antigamente o pessoal saía de Friburgo para ir pescar nos pontos principais do Rio Paraíba. Ainda tem isso? Ainda tem peixe, Juca. Só que mudou a composição do tipo dos peixes.
né? Você tem, por exemplo, aí entra na questão da biodiversidade, que é um outro tema bastante complexo, mas o que existe é o seguinte: peixe em si tem. O que acontece é que alguns peixes, eles não foram impactados pelas alterações dos rios e outras espécies foram muito impactadas pelas alterações dos rios. Um exemplo disso são peixes que realizam a piracema. Se você quer, a piracema é um movimento que o peixe sobe a corrente do rio para desaguar nas cabeceiras da bacia hidrográfica. Quando você tem um rio em que você tem as barragens, como a gente tem no Rio Grande, você matou esse rio para esse tipo de espécie. Em compensação, nos lagos que se formam, você cria um ambiente favorável para outros tipos de espécies de peixe. O peixe em si tem, mas, por exemplo, espécies como a piabanha, né, que é um brícon, você tem o surubim do Paraíba. Essas espécies estão na lista nacional e que só existe na Bacia do Paraíba do Sul. Essas espécies, por exemplo, estão ameaçadas de extinção, estão na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, e é resultado da deteriorização da bacia como um todo e também da pesca predatória, muitas das vezes. E nas florestas do entorno, você encontrou muito trinca-ferro? Tem trinca-ferro ainda, mas a gente não pode falar onde não, porque senão o pessoal vai pegar. Ah, é? Trinca-ferro, você entrou num ponto aqui, no final do programa aqui, você não podia falar isso. Trinca-ferro foi a espécie alvo da minha tese de doutorado. Então, é um pássaro que eu tenho bastante carinho, e a gente pode conversar muito sobre o trinca-ferro. Uma próxima. Mas o trinca-ferro, nas expedições em si, a gente não encontra, porque o trinca-ferro ele é muito apreendido para colocar em cativeiro, né? E isso e ele não vai viver nas regiões, ele é mais aqui da região serrana, né? Tem alguns lugares que ele ainda vive bem em vida livre, principalmente pelo cuidado que os proprietários locais têm com relação a essa ave. E fazem muito bem. Exatamente. Tem que botar no cativeiro quem bota eles no cativeiro. André, vamos ter que terminar. Estão me chamando lá em cima, a Luana e o G estão dizendo que finalizou. Mas eu queria te agradecer muito e parabenizar o Comitê de Bacias Hidrográficas, que junto com a Luau conseguiram colocar esse filme. Você foi, com a tua expertise, foi o grande produtor disso tudo. E quero colocar novamente à disposição toda a nossa equipe, tenho certeza que todos vão colaborar, a partir da professora Janine e outros, no sentido de que a gente possa continuar. Isso que não é um ato isolado, é uma campanha. É um processo. A água, como disse você, é um meio de vida, e a gente tem que manter esse meio de vida. Eu queria te passar um exemplar de retrato falado, uma radiografia da sociedade, já está na segunda edição, para você dar uma lida, e o próximo exemplar a gente vai colocar alguma coisa sobre as águas, porque as águas são tão importantes nesse momento, que esse programa merece ter um novo programa sobre águas, para a gente falar um pouco do que seja essa importância. Eu acho que a educação transforma, e a gente vai conseguir transformar através da educação. Te dou um minuto final para você deixar a tua mensagem sacramentada da importância da água. A importância da água ela é fundamental. Eu acho que a importância da água está ao longo do programa todo. Eu vou aproveitar esse meu minuto, primeiro para agradecer esse espaço, parabenizar a TV Luau como um todo, em ter uma programação repleta de conteúdo e repleta de informação à nossa sociedade, que a gente carece de informação de qualidade, e a Luau TV proporciona isso. E eu queria só deixar claro também que nada de onde eu participei seria possível sem que o Comitê de Bacia Hidrográfica, principalmente na instância de sua diretoria, se elas não confiassem no meu trabalho, isso não seria possível. Então, na verdade, eu não sou do Comitê de Bacia Hidrográfica, eu trabalho junto ao comitê, e o Comitê de Bacia Hidrográfica foi, de fato, se eu tive uma atuação real dentro do filme, foi graças à sensibilidade e à coragem da Luau e à coragem e a determinação do diretório do comitê em me dar a carta branca para poder realizar esse trabalho. E o nosso espaço está aberto ao comitê e a você, porque água é vida, água é importante. Queria agradecer Nilo, que está aí com a gente, a Flavinha, G, Luana, Juca, obrigado pela participação. Serginho está lá, está se recuperando. E eu queria dizer a você também, André, parabéns.
Parabéns por esse trabalho tão importante, porque a história registra que são esses os grandes operários que mantêm acesa a chama da dignidade humana. A água não é só vida e ela não é só importante, ela é fundamental para a sobrevivência de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos netos. Muito obrigado a você que nos assistiu, essa entrevista que nós demos aqui, com a participação especial de André Borer Marques, que está aqui e falou com a gente sobre água, na importância da água durante todo o programa. Até a próxima edição de Retrato Falado, se Deus quiser.